Olá, meu nome é Juliana Kurokawa, eu sou facilitadora certificada Miracle Choice. Hoje eu tô aqui para falar um pouco a respeito de milagre. O jogo Miracle Choice, para você que ainda não conhece, ele foi inspirado em um livro espiritualista chamado Um Curso em Milagres. E então, toda a ideia do jogo Miracle Choice funciona ao redor, da ideia central de que um milagre, que é a mudança na nossa mente, pode mudar totalmente a sua vida. Então eu fiquei pensando assim, quando a gente fala em milagre, na verdade, muitos de nós, pensamos em algo manifestado, no sentido, de multiplicação de peixes, ou a gente pensar em uma pessoa que foi curada de uma doença muito grave, ou de repente eu ganho na loteria e é um verdadeiro milagre acontece, salva toda a minha vida, né? Mas a ideia do jogo Miracle Choice não é esse milagre no sentido da matéria, da forma, de coisas que acontecem, e sim a maneira como nós olhamos para as coisas. Então imagine assim, que você está no trânsito, né? E aí você acha que você está em paz, que você está feliz, enfim. E aí de repente alguém do nada resolve buzinar para você, resolve te xingar, resolve te fechar, enfim. E aí de repente você fica muito irritado. E aí a pergunta é, por que a gente fica muito irritado? Então você vai falar, claro, eu estava lá dirigindo calmamente, eu não fiz nada de errado, eu estava certo, eu não saí da minha faixa, a pessoa que estava errado, e então é por isso que eu fiquei irritado. Como assim? Além de tudo, a pessoa me xinga, né? E aí eu queria chamar atenção, assim, nessa situação em específico, por exemplo, se realmente o que te deixou irritado foi o fato da pessoa buzinar. Porque no fundo, existe um significado, algum tipo de pensamento que acompanha esse sentimento de irritação. Como assim? Eu vou explicar, né? Então, eu fico irritado, na verdade, não porque a pessoa buzinou para mim, mas por conta do que eu acredito que significa aquela buzinada. O que eu acredito que significa? Eu acredito que ele foi mal educado, eu acredito que ele não me respeitou, eu acredito que ele está errado, né? E aí, assim, o Curso Milagres diz muito isso, que é se você prefere estar certo ou ser feliz. Então, como assim, né? Eu tenho que ser um ou outro, se eu estou certo ou não estou feliz? Então, por exemplo, nessa situação mesmo do trânsito, em que eu estou dando esse exemplo, imagina que se você, começa a criar esse pensamento, nesse sentido do que eu disse mesmo, não, eu estou certo, o fulano que está errado e tudo isso. Você abriu mão nesse sentido, porque vamos ser, vamos ser bem realistas, a situação já aconteceu, a pessoa já te xingou, ela já te fechou, ela já fez aquilo tudo, então o que você pode fazer para mudar aquela situação? Nada, na verdade, ela já aconteceu. Então, por isso, até um Curso em Milagres diz muito que nós vivemos olhando para o passado. Então, essa situação já aconteceu. Mesmo que tenha sido há um segundo atrás, ela não está acontecendo agora. E o problema é que a gente fica ruminando, esse pensamento. Então, nessa situação, eu fico querendo mostrar e racionalizar e ver como eu estava certo e tal. E aí, nesse sentido, eu não percebo que eu abri mão de um poder imenso que nós temos dentro de cada um de nós, que é o poder de decidir como eu me sinto. Então veja como é fácil e como eu rapidamente, facilmente entrego esse poder a um total desconhecido no trânsito, que de repente, sei lá, não teve um bom dia, talvez ele tenha brigado com a família, perdido o emprego, a gente não sabe, e ele buzinou não porque ele estava contra mim ou porque o objetivo da vida dele era me deixar irritado. Mas, sei lá, seja qual for o motivo, nós do outro lado que recebemos, esse tipo de agressão, nós podemos sim, mesmo nessa situação, considerando que aquilo já aconteceu, que eu não posso mudar, eu posso continuar dirigindo calmamente e entender que eu não sou uma pessoa menos respeitável por conta disso, ou eu não preciso provar para ninguém que eu estou certo, eu posso simplesmente sim continuar dirigindo, feliz da vida, e é por isso que a gente fala que quando o milagre acontece, isso muda tudo, apesar da situação em si, não ter mudado, eu continuei tomando aquela buzinada, mas eu não entrego, por conta dessa buzinada, o meu poder de estar em paz e ser feliz a um completo desconhecido. Bom, fica aí um convite para você que ainda não conhece o jogo Miracle Choice, para que você de repente tenha insights assim profundos como esse, em como você pode, fazer com que você retome o seu poder de decisão, para que você possa realmente ser feliz
independente das circunstâncias, das pessoas e das coisas sobre as quais você não tem controle. É isso, gente. Muito obrigada, até o próximo vídeo.